Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, do versículo 3 ao versículo 12. Nosso desejo é que Deus, o Senhor, através do seu Espírito Santo, nos dê graça para compreendermos, para tirarmos daqui lições que possam abençoar a nossa vida. Vou ler, os irmãos acompanhem. Eu sempre digo, queridos, permaneça com sua Bíblia aberta, de preferência caneta e papel na mão. Anote aquilo que for importante, verdades que Deus pode colocar na sua mente, marcar de forma tão indelével, tão forte. Anote, isso é bom para o nosso crescimento, para o nosso fortalecimento na fé. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 3 a 12, Paulo diz assim: irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros, como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira e o vosso amor uns para com os outros vai aumentando, a tal ponto de que nós mesmos nos gloriamos em vós, nas igrejas de Deus, à vista da nossa constância e fé em todas as vossas perseguições e nas tribulações que suportais, sinal evidente do reto juízo de Deus, para que sejais considerados dignos do reino de Deus, pelo qual, com efeito, estáis sofrendo, se de fato é justo para com Deus, que Ele dê em paga tribulação aos que vos atribulam, e a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus, com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus, e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos, e ser admirado em todos os que creram, naquele dia, porquanto foi crido em vós, ou entre vós, o nosso testemunho. Por isso também, não cessamos de orar por vós, para que o nosso Deus vos torne dignos da sua vocação, e cumpra com poder todo o propósito de bondade e obra de fé, a fim de que o nome de nosso Senhor Jesus seja glorificado em vós, e vós nele, segundo a graça do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Senhor, em nome de Jesus, mais uma vez queremos clamar ao Senhor e pedir que a tua bênção, que o teu bom Espírito, o grande mestre, o Senhor ensinador nas nossas vidas, possa falar ao nosso coração. Usa, Pai querido, essas plataformas de transmissão, o Facebook, o YouTube, que o Senhor possa abençoar também os ouvintes lá do outro lado, que eles possam receber a Tua palavra, Senhor, na mesma proporção da graça que o Senhor pode nos oferecer aqui. Clamamos ao Senhor agradecidos, ao mesmo tempo com o coração quebrantado, contrito, reconhecendo, ó Deus, que nós somos tão pequenos e tão falhos, mas o Senhor tão maravilhoso. Fale ao nosso coração, Pai. Fale a nossa vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, minha irmã, você já passou por uma angústia, por uma tribulação, que naquele momento foi tremendamente terrível, foi tremendamente inquietante para você, e você pensou que talvez não conseguisse passar, e depois de um tempo que passou, a balança voltou, você se sente extremamente aliviado. Quem sabe uma cirurgia, quando você se prepara para passar por uma cirurgia, quem sabe fica aquela tensão, como vai ser, o que vai acontecer, e depois que a cirurgia acaba, você volta da sua anestesia, você começa a perceber as coisas normais diante de você, e você percebe que Deus esteve ao seu lado, segurando, sustentando a sua vida o tempo todo. Meus irmãos, o meio de uma situação pode ser muitas vezes complicado de se passar. O meio de um problema talvez seja o momento mais crucial de se atravessar, e assim também é a vida da igreja.
o meio que nós estamos, não o meio ambiente, mas o meio da história onde nos encontramos. A igreja nasceu lá no começo da história e ela atravessa séculos e nós estamos nos aproximando, quem sabe, não sabemos quando, mas estamos nos aproximando de um fechar das cortinas, de um encerrar dessa página da história para começar um outro momento, uma outra etapa onde novos céus e nova terra serão instalados. Nós vivemos num meio de tensão, num campo de angústia. A teologia chama isso de a tensão entre o já e o ainda não. Ou seja, você já é salvo em Cristo Jesus, mas você ainda não está totalmente liberto. O pecado ainda é presente na sua vida, ainda te cerca no mundo. Você já é portador de uma nova identidade, mas a velha identidade, o velho homem, ainda está amarrado a você. Você é súdito do reino de Deus, mas ainda vive num mundo caído, corrompido, num reino de trevas. O já e o ainda não. Já somos vistos como filhos de Deus, mas muitas vezes nos sentimos tão aquém e tão distante. Nós já estamos na condição de portadores da vida eterna, mas ainda vivemos em um momento, em um estado que a morte e os problemas ainda nos cercam. É a tensão entre o já e ainda não. E isso provoca em nós não apenas a tensão desse momento, mas isso provoca em nós muitas vezes uma instabilidade. Então o cristão precisa sempre se voltar para a palavra, para que ele não perca a sua segurança. Nós estamos no meio do processo de salvação, da redenção plena, que Deus nos garante, onde tudo vai se consumar, como diz o apóstolo Pedro, em novos céus e nova terra, como diz o autor lá no livro de Apocalipse, nas últimas páginas, um mundo perfeito, um paraíso recriado para a habitação de Deus com o seu povo. Mas enquanto isso não completa, enquanto isso não chega ao seu final, nós vivemos na realidade aqui, com os pés no chão, onde o problema, as dificuldades, as lutas, onde o pecado, onde a atrocidade do mal, onde a presença de Satanás e seus asseclas, seus demônios, ainda estão nesse mundo. Nós vivemos nesse tempo de incertezas. Mas o cristão é aquele que, apesar das incertezas do mundo, ele tem a certeza da palavra de Deus. Quero voltar com você um pouquinho no contexto e na história dessa igreja. Desde o nascimento dessa igreja, meus irmãos, se você for olhar lá no capítulo 17 de Atos e ler o que diz respeito a essa igreja de Tessalônica, você vai perceber que ela estava na região da Grécia, mais literalmente onde se dizia a região da Macedônia, uma região da Grécia onde a pobreza era um tanto quanto mais incisiva, uma região de mais dificuldades. Essa igreja nasce pelo ministério de Paulo, Silas, Timóteo e outros missionários que participaram do nascedouro dessa igreja, mas desde que ela nasce em meio a tribulações, ela nasce em meio a oposições e perseguições, principalmente por parte de judeus. Onde quer que os apóstolos iam pregando o evangelho, a porta de acesso melhor para eles era as sinagogas, porque os judeus, participantes das sinagogas, eles já conheciam a palavra de Deus, eles já conheciam as promessas do evangelho, eles já conheciam todo o ensino acerca do Messias e da salvação, do plano de salvação de Deus, e os apóstolos buscavam evangelizar primeiramente os judeus, porque facilitava, e a influência dos judeus, mesmo em terras hostis, em terras distantes, sempre era uma influência construtiva, e a partir então dessas influências, a igreja ia plantando novos arraiais. Mas onde quer que os apóstolos iam, embora houvesse muitas conversões de judeus também, sempre ia se levantando judeus agarrados e arredios à fé cristã, agarrados à lei, aos princípios do judaísmo, e rejeitavam a Jesus Cristo, rejeitavam o Filho de Deus, aquele que morreu na cruz, porque eles esperavam outro Messias. Não era esse o Messias que eles queriam. O apóstolo Paulo, meus irmãos, ele vibrava de alegria ao constatar a firmeza dessa igreja de Tessalônica, mesmo tendo nascido nesse meio de tribulação, nesse meio de perseguição.
Se você se volta lá para o capítulo 17 de Atos, você vai perceber lá que, logo no nascedouro, os judeus se levantam, a cidade se amotina, e Jason, que era talvez o primeiro convertido ali daquele grupo, ele é arrastado, é espancado em praça pública. Paulo e os apóstolos e os missionários têm que se recolher para que eles também não entrem na mesma perseguição tão terrível. Mas Paulo sai dali meio que às pressas, ele vai para Corinto, não muito distante dali, e de lá ele manda Timóteo de volta para ver o estado da igreja. Como estão os irmãos que aceitaram a fé? Como estão aqueles que se converteram? Isso é mais ou menos anos 50, 51 depois de Cristo, possivelmente uns 24 a 25 anos depois da morte e ressurreição do Senhor. Em poucos meses da saída de Paulo, estando em Corinto, Paulo já escreve, possivelmente, as 2 cartas. Existe uma crítica, não no sentido destrutivo, mas especulativo. Existe uma crítica que afirma que possivelmente a 2ª carta de Tessalonicenses que nós temos em mãos seja a primeira. Foi escrito em primeira mão, mandado para aqueles irmãos, e logo em sequência, mandada esta então, que para nós é a primeira, como sendo talvez para eles a segunda. Não há condições de explorarmos tudo isso aqui nesse momento, mas o que nós queremos trazer é que Paulo escreveu 2 cartas quase que muito próximas uma à outra, para instruir os irmãos, para fortalecer os irmãos, para glorificar a Deus pela vida daquela igreja tão pujante, tão séria que havia nascido, mas ao mesmo tempo já para corrigir distorções. É provável então que Paulo, logo no início do verão, finalzinho do ano 50, ou comecinho do ano 51, Paulo tem então escrito essa carta para a igreja de Tessalônica. Paulo enviou Timóteo, como dissemos, e Timóteo vem e dá um relatório para ele. No relatório de Timóteo é bem possível que eles tenham dito: Paulo, lá a ênfase que foi dada à volta de Jesus foi tão grande, que tem irmãos vendendo as suas propriedades e agora estão até desempregados, esperando o dia do Senhor. Eles querem Jesus voltando agora. E Paulo começou a perceber então que havia pessoas que estavam encostadas à vida uns dos outros. E Paulo vai escrever num dado momento: quem não trabalha também não come. Você precisa trabalhar, não basta apenas ficar esperando o Senhor voltar e sendo pesado uns aos outros. Problemas de relacionamento entre irmãos, e Paulo vai escrevendo a carta no intuito de corrigir e de fortalecer aquela igreja. Mas eu quero olhar, meus irmãos, especificamente o momento de perseguição, de aflição, de tribulação que aquela igreja passou desde o comecinho do seu nascedouro, desde os primeiros meses da existência da fé cristã nascida ali naqueles irmãos. Passaram tribulações. O que é que Paulo escreve para eles? Paulo está dizendo: meus irmãos, fiquem firmes, Deus vai dar para vocês o galardão, Deus vai dar para vocês a recompensa, Deus vai abençoar vocês mesmo no meio das tribulações, e aqueles que vos atribulam, Ele vai trazer o juízo. Paulo estava insuflando, estimulando o coração daqueles irmãos a permanecer firmes. Irmãos, você já assistiu um bom filme, e você ficou encantado com aquele filme, que quando você vai falar dele para alguém, você já quase que conta o final, como é que foi. Ou então você está interessado em assistir um bom filme, e um amigo, ou um irmão, ou a mulher, ou o esposo, já te conta o final. Nós sabemos o final da história. No filme, ou nos nossos livros, nós ficamos às vezes decepcionados. Por que eu fiquei sabendo o final antes? Por que me contaram o final agora? Vai perder a graça. Mas nós sabemos o final da história, e saber o final da história não tira de nós a graça e a alegria de participar dela. Pelo contrário, quanto mais e melhor conhecermos o final da história, mais incentivados ficamos, mais fortalecidos ficamos, mais motivados ficamos a participar do entremeio, que não é tão fácil assim. Mais motivados ficamos a continuar nas lutas entre o já e o ainda não. Eu quero compartilhar conosco esse tema tão corriqueiro e simples, como termina a história é que conta. Irmãos, enquanto no mundo a igreja é sofredora e militante,
Esse é um termo também que no estudo da eclesiologia, no estudo da vida da igreja em geral, se usa falar sobre a igreja. Enquanto no mundo, ela é uma igreja militante, porque ela está na militância, na luta, no combate. Enquanto no mundo, ela é uma igreja que vive sob tribulações constantes. Embora a gente possa ter, numa certa localidade, tempos de paz, de bonança, mas quando você olha para a história do mundo a nível mais amplo, a igreja sempre foi uma igreja perseguida. A igreja sempre foi uma igreja sofredora. A igreja vive sob tribulações. Paulo deixa claro aqui para esses irmãos que a igreja em Tessalônica estava sofrendo perseguições por causa da fé. Olha o versículo de número 4. Aí, nesse mesmo texto que você leu, Paulo vai dizer que nos alegramos em Deus, e o amor de vocês vai crescendo cada vez mais e mais, a tal ponto de nós mesmos nos gloriarmos de vós nas igrejas de Deus, à vista da vossa constância e fé em todas as vossas perseguições e nas tribulações que vocês estão suportando. Aquela igreja vivia debaixo de tribulações. Se você olha o versículo 5, Paulo fala, no finalzinho do versículo, vocês, e com efeito, estáis sofrendo. Era uma igreja sofredora. Se você olha o versículo 7, Paulo também reforça o ambiente de tribulação que eles viviam, quando Paulo fala, se de fato é justo diante de Deus que dê em paga a tribulação aos que vos atribulam. Olha a igreja sofrendo. E a vós que sois atribulados, é Paulo reforçando de novo a tribulação na vida daquela igreja. E a vós que sois atribulados, Deus dará descanso juntamente conosco, quando se manifestar o Senhor Jesus, desde os céus, com os anjos do seu poder. A igreja de Deus, meus irmãos, sempre passará por tribulação, sempre passará por dificuldades, sempre passará por perseguições, por oposições. Nós damos graças a Deus, de um lado é bom, a paz que a igreja brasileira vive, sem as perseguições, sem as tribulações tão incisivas, tão aflitivas, tão aterradoras, quanto irmãos de outros países vivem. Mas é interessante perceber, por exemplo, que mais de 100 mil cristãos foram assassinados entre o ano de 2000 e 2011. A minha estatística está há 10 anos atrás, mas é interessante perceber isso. Entre uma lacuna de praticamente 10 anos, 100 mil cristãos no mundo foram assassinados por causa da sua fé. Ou seja, cerca de 11 cristãos por hora morrendo no mundo. Meus irmãos, para cada 10 cristãos no mundo, tem um deles preso nesse momento. Então, para cada 10 de nós aqui, tem um outro irmão em algum outro ponto do mundo que está preso ou sofrendo tortura por causa de sua fé. Segundo a Open Doors, a Portas Abertas, uma organização que monitora as perseguições contra os cristãos no mundo todo, 75% da população mundial estaria vivendo em países com sérias restrições ao exercício da liberdade religiosa. 100 milhões de cristãos, cerca de 5% desse total, sofreriam perseguição em mais de 60 países hoje. A igreja continua sendo uma igreja perseguida. A Portas Abertas, essa missão que monitora as aflições e as tribulações da igreja no mundo, ela estima que cerca de 4.344 cristãos foram mortos por causa de sua fé, e 1.062 igrejas foram destruídas, agora, poucos anos atrás, em 2014, no mundo. O cristianismo continua sendo a religião mais perseguida do mundo. Em alguns países os números são difíceis de ser confirmados. Na Coreia do Norte, por exemplo, acredita-se que haja cerca de 70 mil cristãos detidos em campos de concentração, porque são cristãos, porque professam a fé em Cristo Jesus. A mídia fala muito mais em outros assuntos tão irrisórios do que sobre cristãos que são presos ou morrendo, do que a igreja que está sendo perseguida no mundo. É possível, meus irmãos, que não sejamos mais perseguidos como cristãos, porque principalmente nós do Ocidente, nós não vivemos um cristianismo tão radical, onde as pressões do dia a dia nos obrigam a tomar partido, ou é ou não é.
Nós vivemos numa espécie de lusco-fusco, num mundo meio cinzento, onde não se exige muita definição de nós. Será que daqui a alguns anos, alguns poderes podem tomar conta do nosso país ou da região, mais daqui da América do Sul, e quem sabe seremos ou passaremos por tribulações e perseguições, e como será então a reação da igreja? É como aquilo que alguém já perguntou certa feita: se por acaso você for preso por ser cristão, haveria prova suficiente contra você? Será que haveria testemunhos tão fortes de pessoas da sua vizinhança, dizendo que não, realmente ele é um cristão, ele professa Cristo? Muitos de nós, meus irmãos, quando eu digo muitos de nós, muitos do cristianismo brasileiro vivem uma vida nesse meio acinzentado, que não se sabe exatamente quem é quem nessa história. Mas a igreja é mais do que vencedora, mesmo no meio das provações, mesmo no meio das tribulações. Apesar das constantes tribulações e oposições que a igreja, ou quem sabe o cristão individual, possa experimentar ao longo da sua vida, ou ao longo da história enquanto igreja, a certeza que as Escrituras nos dá é que a igreja sempre será vitoriosa. Diz o texto de Paulo lá em Romanos capítulo 8, você conhece tão bem, que diz que mais em todas essas coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou, porque eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem potestades, nem coisas do presente, nem do porvir, nem altura, nem profundidade, nem coisa alguma, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. A igreja, ela é vencedora. A igreja pode passar por todo tipo de tribulação e perseguição, mas está garantida que ela herdará a coroa da vida. A igreja de Jesus Cristo. Ray Summers, um comentarista cristão, falando sobre o livro de Apocalipse, num dado momento ele fala que a igreja é de natureza tal que nunca ela experimentará o que é derrota. Ela pode beijar a lona, mas nunca cairá a nocaute. Ou seja, a igreja nunca será completamente arrasada. A igreja nunca será completamente destruída e eliminada na face da terra. Pastor, como é que o senhor pode falar isso? Eu li o livro. Nós sabemos o final da história. No final da história, Jesus vem para encontrar a sua igreja. A igreja estará presente na terra. Por mais sofrida que ela possa estar, por mais, quem sabe, machucada que ela possa estar, a igreja estará presente até o último dia. Outra coisa que queremos destacar, meus irmãos, nesse contexto aqui ainda, é o sofrimento e a militância se encerrarão no último dia. Há um último dia. Dá uma corridinha para a gente, lá no texto de Atos capítulo 17. Olha lá, Atos capítulo 17. Está escrito lá que já tem um dia marcado. Nós sabemos o dia? Não, nós não sabemos o dia. Mas Atos 17, versículo 31, o narrador Lucas, falando ali, ou gravando ali, as palavras do apóstolo Paulo, na sua pregação aos gregos, vai dizer exatamente isso, versículo 31, em Atos 17, porquanto estabeleceu um dia. Quem é o sujeito aí, que estabeleceu esse dia? Deus. Basta você voltar para o versículo 30, Deus não levou em conta os tempos da ignorância, e Ele está perdoando pecados, e Ele estabeleceu, versículo 31, um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que Ele destinou, e acreditou diante de todos. Esse acreditou significa que Ele deu crédito, Ele tornou creditável ou crível esse a quem Ele escolheu. Ele manifestou de tal maneira que Jesus é mesmo o Cristo, que Jesus é mesmo o Redentor, que Jesus é o Messias de Deus, que Ele o elevou no mais alto lugar do universo, e deu a Ele o nome de Senhor, e deu a Ele o cargo de juiz. A Bíblia nos ensina que hoje Jesus é um grande advogado, está em defesa daqueles que hão de herdar a salvação. Mas no último dia, ao invés de terno e gravata e aparato de um bom advogado, ele jogará isso de lado e vestirá a toga de juiz. E ele terá naquele dia o papel de julgar e não de defender. Ele terá naquele dia o papel de condenar e não de absorver este ou aquele. Diz o texto,
Deus estabeleceu um dia, o último dia. Nesse último dia, encerra-se o sofrimento da igreja. O mundo conhecerá visivelmente o rei, aquele rei que lemos lá no Salmo 93, reina o Senhor. O mundo conhecerá realmente quem é esse Deus Todo-Poderoso. O Senhor Jesus anunciou que esse dia chegaria como um relâmpago que sai do Oriente, se mostra no Ocidente de uma forma tão inesperada. Jesus vai usar uma outra parábola dizendo que assim como o ladrão da noite, que não avisa, que não te liga, que não manda recado, ele simplesmente vem e arromba a casa. Assim como o ladrão da noite, ele virá. As Escrituras repetem, meus irmãos, a expressão de que a sua vinda será visível a todos. Nós não cremos numa vinda secreta, onde ele vem, rapta um grupo e leva embora. Nós cremos que Jesus virá e a sua vinda será visível a todos quantos estiverem naquele dia. Olhe para a gente, aí em Tessalonicenses mesmo, capítulo 1, versículo 7. Volta lá, segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 7, a parte final do versículo, e também o versículo 8, o texto diz assim: quando do céu se manifestar. Essa palavrinha manifestar, a palavrinha epifaneia, lá do grego, ela significa uma manifestação visível, onde ele vem num cortejo, onde todos os que estão à volta perceberão a presença do rei. É mais ou menos como, por exemplo, trazendo para nós em nossa época, o presidente da república ou o governador do estado vem visitar a nossa região e a nossa cidade. Talvez não cada pessoa, mas um grande número de pessoas querem estar lá para dar boas-vindas, para dizer algo, ou apenas para acenar e dizer como é bom ter a presença desse ou daquele mandatário de nossa região ou do nosso país aqui presente conosco. Isso assim sucedia também quando o imperador de Roma, mesmo que sanguinário e terrível como sempre foram todos eles, quando iam visitar certos lugares ou países, levavam a sua grande comitiva de serviços e de defesa, e milhares de pessoas faziam volume para conhecer o imperador do mundo. Epifaneia, a manifestação visível daquele que é o esperado. Olha mais uma vez o texto. Versículo 7, quando do céu se manifestar o Senhor com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra todos quantos não o conhecem e não obedecem. A presença do Senhor é, nesse último dia, visível. Diz o texto em outro lugar, todo olho o verá, até mesmo quantos o transpassaram. Cada pessoa desse mundo vai ver Jesus voltando. Será um espetáculo, será algo maravilhoso. Esse dia decisivo, esse dia da vitória está agendado. Eu ouso dizer que lá na geladeira de Deus tem lá o calendáriozinho, e assim como nós vamos tirando as folhinhas e jogando fora, esperando que chegue um dia. Eu estou brincando com as coisas aqui, mas Deus sabe exatamente um dia. E quando chegar o tempo, a hora marcada, Ele vai dar ordem para o anjo, e esse anjo vai tocar a última trombeta. As 6 primeiras trombetas estão sendo tocadas. Quem está acompanhando o Apocalipse está compreendendo um pouquinho disso. As 6 primeiras trombetas já estão sendo tocadas desde a morte e ressurreição de Jesus, mas a última trombeta está em posição. E quando Deus der a ordem, e ao toque dessa última trombeta, os anjos farão um barulho tremendo no céu. Vimos isso há poucos dias em Apocalipse. Eles se reunirão em batalhões e miríades tremendas e descerão com o Senhor. Juntamente com o Senhor descerá todos os espíritos daqueles que foram já lavados e resgatados pelo sangue de Jesus, virão para ter os seus corpos ressuscitados e serem novamente seres humanos completos. Mas disse Jesus lá em João 5, 28 e 29, que naquele último dia, não só os santos vão ressuscitar, mas também os ímpios. Todos vão ressuscitar, e todo olho o verá. Todos verão esse dia espetacular da vinda de Jesus. Você tem o seu nome na agenda de Deus? Você tem o seu nome escrito lá no livro da vida?
você tem um encontro marcado com o Rei nesse dia D. Ninguém há que fique fora do alcance desse dia. Como se sente então, sabendo que esse dia está bem próximo para chegar? Meus irmãos, o mundo sofrerá penalidade. Olha o versículo 9. Estes, quem são estes? Aqueles ditos no versículo 8, que não conhecem a Deus, que não obedecem ao Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição. Paulo aponta aqui para um mundo que será julgado e cada um receberá o justo pagamento. O padrão de referência, meus irmãos, para a bem-aventurança é ter passado pela porta estreita. É ter passado pela porta que é Jesus. Eu sou a porta, vai dizer Jesus lá em João 10, 9. Quem passar por mim, entrará, sairá e achará pastagens verdejantes. Ou seja, no dizer de Jesus ali, lidando com ovelhas, passará por mim e terá um lugar aprazível para viver, para se alimentar e para ter vida eternamente. Mas quem não passar pela porta, não tem atalho, não tem outro caminho, é só mesmo pela porta que é Jesus. Pedro, a grande coluna da igreja primitiva, Pedro vai dizer que não há salvação em nenhum outro. Não existe debaixo do céu, nem acima do céu, nenhum outro nome pelo qual importa que os homens sejam salvos. Não há plano B, não há porta lateral, não há caminho de fuga. Ou passa pela porta estreita e tem a vida em Cristo, ou não tem a vida em Cristo. E diz o versículo 9, estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Hoje, o ímpio, o pecador, o não salvo, ele ainda está, em alguma medida, desfrutando da face de Deus. Ele está ainda, em alguma medida, recebendo bênçãos de Deus. É aquilo que nós chamamos de bênçãos gerais e bênçãos especiais. Graça comum, Deus faz o sol nascer sobre maus e bons, Deus derrama chuva sobre ímpios e salvos, Deus abençoa a todos em forma geral. Isso é denominado na teologia de graça comum, a bênção geral de Deus espalhada por toda a terra. Mas a Bíblia vai dizer para nós que a bênção especial, ela é reservada para aqueles que temem ao Senhor. Então hoje o pecador ainda desfruta da bondade de Deus, embora não vendo face a face, ele desfruta ainda das graças e benefícios da face de Deus. Ele ainda desfruta da possibilidade de receber bênçãos advindas do Senhor. Mas diz o versículo 9, eles serão banidos da face do Senhor. Não haverá mais bênção. Imagine você morar num país onde não haja bênção. Você planta e a planta não nasce. Você quer comer e a comida não existe. Você subsiste em angústias, em sofrimentos infindáveis e eternos. Como alguém já disse, lá é o dia onde o amanhã sempre será pior que o hoje. O dia seguinte, se é que dá para pensar numa ideia temporal, naquilo que é atemporal, mas o momento seguinte, a continuidade da existência, sempre será pior. Meus irmãos, outra coisa que nós percebemos aqui na carta de Paulo, nesse texto lido, é o conteúdo da oração de Paulo, e isso define a missão da igreja. Diz o texto aqui, versículo de número 11, que Deus os torne dignos da vocação a que vocês foram chamados, para que o nosso Deus, ele fala, não canso de orar por vocês, para que o nosso Deus vos torne dignos da vocação para que vocês foram chamados, para que vocês cumpram com todo o poder, todo o propósito e toda a obra de fé. O cristão, meus irmãos, sabe que toda a suficiência para cumprir a sua vocação provém de Deus. Todos nós somos chamados por Deus, todos nós somos vocacionados por Deus. Existem as mais diferentes vocações, mas toda vocação é vocação de Deus. Você foi chamado para quê? Para ser um vendedor, para ser um pedreiro, para ser um advogado, para ser um médico, para ser um marceneiro, para ser um vendedor de ambulante na rua.
Você foi chamado para quê? Não importa. Qualquer que seja o seu serviço digno, é uma vocação de Deus. E, além do mais, Deus nos vocaciona para que, enquanto trabalhamos aqui nesta vida em busca do nosso pão, nós não percamos de vista a nossa vocação principal, que é proclamar o nome do Senhor. Você se lembra de Pedro? Primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Vós, porém, sois raça eleita, povo de propriedade exclusiva de Deus, nação santa, a fim de... Não é apenas para ser nação santa, não é apenas para desfrutar de uma vida futura, a fim de, no tempo presente, tornar conhecido as virtudes desse Deus maravilhoso. Filipenses capítulo 2, versículo 13, diz que Deus é quem opera em nós tanto o querer quanto o realizar, Ele que motiva o nosso ser a cumprir a sua boa vontade. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 5, Paulo diz que nós não somos capazes muitas vezes de pensar completamente tudo, mas a nossa capacidade de compreender, de dimensionar a missão, vem de Deus. Paulo diz aqui para que nós cumpramos todo o propósito de bondade e toda a obra de fé. O propósito de ser igreja é cumprir a missão. Não existe igreja sem cumprir a missão. Qual é a nossa missão primordial? Anunciar o Evangelho. Como é que você anuncia o Evangelho? Em modos, proclamando. Existe um ditado advindo da Igreja Católica Romana, que fala que São Francisco de Assis dizia que prega o Evangelho o tempo todo. Se em algum momento você precisar, use palavras. O Chico pode até ter dito isso. Francisco de Assis foi um cristão muito fervoroso da sua época, ele pode até mesmo ter dito isso. Mas na minha crítica, eu acredito que o Chico errou. Nós não devemos ser aqueles tais que pregam o Evangelho amordaçados, como estamos todos agora. Nós não devemos ser daqueles que preguemos o Evangelho no silêncio, em algum momento apenas distante, usemos palavras. Não. Nós somos chamados para pregar, e pregar exige que nós falemos. Qual é o conteúdo da nossa fé? Apenas um bom testemunho mostra o teu caráter, mostra a tua pessoa, mas não mostra o conteúdo da fé. Apenas bom testemunho não avisa o indivíduo que ele é um pecador perdido. Apenas o seu bom testemunho não avisa o colega, o seu amigo, o seu parente, que houve um Salvador que morreu por ele na cruz. Isso precisa ser pronunciado, precisa ser pregado, porque a fé nasce pela palavra, e pela palavra de Cristo. A fé não é um pozinho mágico que Deus joga do céu. A fé nasce mediante o ensino da palavra de Deus. E a igreja é chamada para pregar. Como você se sente ao ver o nosso mundo morrendo, como estamos? Ontem me assustei. Fazia alguns dias que não via essas notícias do Covid. E fiquei sabendo que ontem morreram mais de 1.000 pessoas. Só por esse mal que nos cerca. Aqui em nosso Brasil. Imagine no mundo todo. Morrem cerca de 180 pessoas por minuto no mundo. Quantas morrem por hora? Quantas morrem por dia? Quantas morrem no mês? Milhões morrem no ano. E nós perdemos muitas vezes essa aflição de saber que as pessoas estão morrendo e estão indo para o além, muitos deles fora da graça de Deus. Então precisamos orar, precisamos clamar ao Senhor, precisamos buscar a Deus para que Ele mova o nosso coração para a proclamação, para anunciar esse Evangelho. A Bíblia fala, meus irmãos, que o alvo da nossa salvação não é apenas proporcionar bem-aventurança lá no futuro, mas acima de tudo proporcionar a glória de Deus. Nós não somos salvos apenas pensando em desfrutar da eternidade. Pelo contrário, a nossa salvação é a glória de Deus. É para a manifestação da glória de Deus em nós, transformando cada um dos seus eleitos conforme a imagem e semelhança do próprio Senhor Jesus Cristo. Diz o apóstolo Paulo no versículo 12, a fim de que o nome de nosso Senhor seja glorificado em vós e vós nele, segundo a graça do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Nós temos um último dia chegando,
O calendário está retrocedendo, as horas estão acabando, o tempo está diluindo, e esse último dia está para chegar. Talvez seja uma ilusão nossa desse momento pandêmico, achar que daqui, quem sabe, 1 mês, 2 ou 1 ano, o Senhor Jesus Cristo volta e tudo acaba. Pode ser uma doce ilusão que muitos de nós alimentamos. Porque em outros momentos pandêmicos e terríveis que a humanidade passou, pensou-se também que era o caos, pensou-se também que era o fim da história, que era o fim do mundo. E, no entanto, o fim do mundo ainda não chegou. Pode ser ainda que demore séculos à frente. Mas a esperança do cristão, meus irmãos, é essa que Paulo diz aqui. Por mais sofrimento que nós como igreja possamos passar, os nossos olhos têm que estar no final da história. Os nossos olhos têm que estar lá no fim do livro, sabendo que já está tudo escrito, sabendo que o fim já está determinado. E aqueles que são do Senhor terão a certeza e a garantia de fato, desfrutar desse último e grande dia para a glória de Deus. O último dia, o dia D, vai elevar cada verdadeiro cristão a um patamar maior de glória e a uma perfeição eterna para desfrutar do reino e da pessoa de Deus. Somos chamados a isso. Mas enquanto aqui, no momento de sofrimento, de tribulação, não somos chamados para ficarmos quietos. Somos chamados para contar a história. Como disse no início, saber do final do filme desmotiva a gente de assistir o filme depois. Mas esse final de história, ele precisa ser contado, ele precisa ser narrado, ele precisa ser insuflado, soprado na mente, no coração dos outros, para que nesses outros distantes do Senhor agora, lhes nasça a fé, lhes venha a compreensão da graça de Deus. Como termina a história é que conta, e você precisa contar aos outros como é que termina a história. Como é que vai terminar a história? Para esses que estão ao seu alcance. Nenhum de nós temos a responsabilidade pelo mundo todo. Mas aqueles que estão diante de você, aqueles que estão no seu acesso, passam por você. Passam pela sua responsabilidade. Como diz Ezequiel no capítulo 3, também no capítulo 33, somos atalaias de Deus. Somos aqueles que estão para avisar do perigo. E dizer para eles, olha, o último dia vem, ou a sua morte chega, e o fim lhe alcança, como é que vai ser depois? Estamos vivendo, meus irmãos, como dissemos então, os entremeios da história, seja da história mais ampla da igreja, estamos chegando no final dessa história, ou seja, os entremeios da nossa história em particular. Quando é o seu fim? Não importa se você quer viver 50, 70, 80, 90, nós não sabemos quando é o seu fim. Mas nós estamos nesse entremeio. E enquanto nesse entremeio é tempo de lágrimas, de choro, de sofridão, de perseguições, de aflições. Mas enquanto nesse meio é tempo de proclamação. Enquanto nesse entremeio é tempo de confiança na obra redentora do nosso Senhor Jesus Cristo. Lá, no final da história. Seja na sua partida, ou seja, na volta gloriosa do Senhor. Lá no final da história, nós conheceremos o total dessa obra salvadora de Deus. O que realmente Deus fez na história. E todo joelho se dobrará, e todos proclamarão a glória desse Deus. É como cantamos agora há pouco. Quem não temerá, Senhor, o teu nome? Quem não proclamará, Senhor, que tu és o Senhor soberano? Meus irmãos, quando esses crentes aqui de Tessalônica, perseguidos, sofridos, atribulados, estavam debaixo dos momentos de risco para a vida deles, não de uma enfermidade, mas de uma perseguição extremamente ativa contra eles, quem sabe muitos deles questionavam, vale a pena esse sofrimento? E Paulo escreve as suas 2 cartas, tão rápidas, para dizer àqueles crentes, fiquem firmes, vale a pena. O final da história já está escrito. Fiquem firmes, vale a pena. Deus já marcou o final dessa história e a igreja é vencedora. Eu queria deixar conosco essa breve reflexão, meus irmãos, porque nesse tempo também que nós vivemos, não é de tribulação em termos de perseguição, não é de tribulação em termos de muito sofrimento por causa de terceiros,
mas o momento de pandemia que nós vivemos, muitas vezes também mexe com os nossos brios, mexe também com a nossa confiança, mexe também com a nossa fé. Fique firme, vai valer a pena. O final da história já está escrito. Que Deus possa abençoar a sua vida e essa confiança no Senhor te mantenha firme, te mantenha corajoso a enfrentar e a propagar o fim da história, para que outros também conheçam a eterna graça, a eterna salvação do nosso Deus. Amém?